Queridos, nós estamos falando sobre como é o homem cristão, o perfil do homem cristão. Hoje é o 5º domingo que nós vamos falar sobre isso. Desculpa falar muito sobre os homens, nós poderíamos falar 10 domingos, há muito assunto na Bíblia, mas aí alguns irmãos já pararam de vir, já estão desanimando, estão adoecendo, então nós precisamos dar uma aliviada. Então, a partir da semana que vem, eu não sei se eu falo sobre o perfil do filho cristão ou o perfil da esposa cristã. Amém? Perfil Eu vou falar o perfil da mulher cristã de modo geral, Mateus, porque aí nós conseguimos pegar todas. Se nós falarmos só da esposa, nós vamos dar um jeito aí. Então, quando eu estou falando que é o perfil da esposa, se bem que eu vou ter que dar um jeito, né? Não, vocês vão estar no retiro, domingo à noite, se vocês estão. Então, as mulheres iam sair de retiro bem no fim de semana que eu ia falar sobre elas. Não vai funcionar a estratégia, nós vamos conseguir abordar. Então, a partir da semana que vem, você, marido, vem, não vale cutucar, é só orar desde já e se preparar, tá bom? Queridos, vamos olhar mais um pouquinho. Não cobrimos tudo que a Bíblia fala sobre o homem, nós cobrimos algumas coisas, aquilo que é essencial nós já olhamos. Nosso objetivo é mostrar quais são os papéis que um homem deve desempenhar. O verdadeiro homem. Nós já vimos, passamos desde o primeiro domingo, o homem tem que ser um provedor na sua casa, o homem tem que ser um provedor forte, ele tem que ser uma fortaleza na sua família, e aí quando eu falo de provedor, não é um provedor só financeiramente, não. Ele tem que ser o provedor de todas as coisas que são necessárias. Ele tem que prover para a sua família carinho, ele tem que prover conforto, ele tem que prover um ambiente em que a vida cristã se desenvolva. Tudo isso é responsabilidade do homem. A mulher pode ajudar e deve ajudar. Pastor, meu marido não é crente, ou pastor, eu sou divorciado, pastor, eu sou viúvo, o que eu faço? Faça você, esposa. Olhe qual é o perfil que Deus espera de uma liderança e exerça esse papel. Mas, se você tem o seu marido em casa, ajude ele. Ore por ele, porque o que Deus pede é bem alto. O padrão do homem, Deus diz que o homem tem que ser para sua esposa como Cristo Jesus é para a igreja. Então, Cristo Jesus é tudo para a igreja. Cristo Jesus se deu pela igreja, Cristo Jesus ensina a igreja, Ele salva a igreja, Ele guia a igreja, Ele alimenta a igreja. Tudo isso é o padrão do homem. Para as mulheres, Deus vai falar o seguinte: mulheres, sejam como a igreja é para Cristo. Então, o padrão, você percebeu uma diferença drástica. O homem tem que ser igual a Jesus, e a mulher tem que ser igual à igreja. Qual dos dois você acha que é mais difícil ser? O homem. E quando ele fala ser igual à igreja, claro que nós vamos falar semana que vem, eu não vou introduzir o assunto, mas nós vamos ver como é que a esposa, ou como é que a mulher deve ser no contexto relacionado ao universo masculino. Se quiserem mudar também de lugar para facilitar, não doer o pescoço. Vimos também que o homem deve ser, além de provedor, um professor sábio. É o homem que ensina a sua família, é o homem que tem que estudar. O homem na casa tem que ser o que mais conhece de Bíblia. Ele tem que ter as respostas. E se ele não tiver, ele tem que estudar para buscar a resposta. Os seus filhos, a sua esposa devem procurar ele e falar: olha, eu preciso tomar uma decisão, como deveria ser. O homem não é o sabe-tudo, mas ele tem o sabe-tudo na mão. Então ele precisa manejar bem essa palavra, ele precisa comer, devorar essa palavra. Leia a Bíblia e faça oração, esse é o dever do homem. Nós incutimos isso nas mentes das crianças para que elas cresçam com esse perfil, claro, de que elas têm de fazer isso, é obrigação. No advento do mundo moderno, os homens estão cada vez mais fragilizados em termos de Bíblia. Eles não estão mais manuseando a Bíblia, eles não estão conhecendo, eles estão gastando tempo com tantas outras coisas, e a palavra de Deus está sendo cada vez deixada de lado, e quando muito se lê, os homens estão lendo a Bíblia na igreja. Por que nós lemos um capítulo por domingo? Porque talvez em muitos casos, infelizmente eu digo, muitas pessoas nem sequer leriam em casa, fora desse contexto. Então, nós desafiamos vocês, homens, a fazerem um projeto de leitura. Quem sabe você não precisa saber explicar o texto, leia com a sua família, fala: olha, nós vamos ler o livro tal.
E à medida que você vai lendo, você vai aprendendo. Quando você tiver dúvidas, você procura e cresce. O homem é um professor. O homem também, além de ser um mestre, ele tem que ser um protetor corajoso da família. Ele quem cuida da sua casa, cuida da sua esposa e assim por diante. Professor, provedor e protetor. Também vimos na outra semana que o homem tem que ser um intercessor pela sua família. É o homem quem ora pela conversão, pelo caráter, pela carreira e pelo casamento dele e dos seus filhos. O homem tem que assumir essa função e falar, eu vou interceder, eu vou orar. É o homem que deve suplicar a Deus. Eu sei que toda a família ora. Então, às vezes, o filho está doente. Eu sei que todo mundo ora, mas o homem, mais do que todo mundo, mais do que a esposa, ele precisa se colocar diante de Deus e falar, Deus, essa é a família que destes para que eu guiastes. Eu preciso guiar esse povo. E eu sou fraco e sou limitado. E quando nós colocamos o alvo de Cristo para o homem, você se sente muito aquém desse alvo. Sabe que o objetivo é exatamente isso, é que você se sinta tão insignificante dentro do universo do que ele está pedindo para você. O que vai surgir no coração de alguém que se sente tão insignificante diante de uma grande tarefa? Dependência. Ele vai orar. E é isso que Deus quer. Deus quer que você peça ajuda. Você não vai transformar o coração dos seus filhos. Deus pode, você vai orar, vai fazer o seu trabalho, mas é Deus quem faz. Muitos maridos aqui estão em cruzada contra as suas esposas, ou pelo menos na tentativa de fazer das suas esposas alguém diferente ou alguém melhor. Se for do ponto de vista bíblico, maravilhoso, mas muitas vezes o homem está lutando para tornar a sua esposa aquilo que ele quer, o sonho que ele tem para ela. E muitas vezes há embates violentos na família, há faíscas saindo, porque o que o homem idealiza para sua esposa, para suas filhas, não é o ideal de Deus. E isso é muito triste, o homem precisa interceder. Aqui estão áreas pelas quais interceder, já falamos sobre isso. O homem não só intercede, mas ele tem que ser um referencial. Os filhos precisam olhar para o pai e falar, meu pai é um modelo. Meu pai é um modelo na maneira como ele se veste. Então, homens, vocês que têm filhos homens, o seu filho precisa se inspirar em você. Então, quando o seu filho vai no quarto e ele volta calçando o sapato da mamãe e vem andando com tamanco, isso acontece, eu sei que acontece. Você não pode olhar, as pessoas da sua casa, às vezes vão dizer, ai que lindinho. Não faça isso, dê uma bronca e fala, muito feio. Vai lá colocar o sapato do papai, vai ficar mais bonito. Você está ensinando ele alguma coisa. Assim, quando as mães também vão se maquiar, elas estão ensinando para suas filhas. Então, se você começa lá a se emperequetar demais, suas filhas vão seguir o seu padrão. Se você usa decote demais, estou entrando na área das mulheres, semana que vem. Vamos. Volta, porque o fio é a tendência do fio puxar, calma. O homem tem que ser um referencial. Então, o homem precisa saber como ele se veste. Ele precisa saber o que ele assiste. Os seus filhos vão assistir o que você assiste. Então, se o seu padrão de filme, o seu padrão de lazer, o seu padrão de atividade, se você é um homem que trabalha demais em busca do dinheiro, os seus filhos vão ter essa tendência. Não é que os seus filhos são um resultado direto de você. Eles vão ter uma tendência de seguir você, porque eles olham para você e falam, papai é meu herói, papai é meu referencial. E os filhos olham para isso, presta atenção, até para maus pais. Os filhos olham para maus pais e ainda dizem, esse meu pai é meu herói. É uma tristeza isso. Então lá está o pai com um copo de bebida. Pastor, beber é pecado? Não. Beber não é pecado. Se embriagar é pecado. A Bíblia fala da embriaguez. Mas se seu filho vê você com um copo, com uma lata de cerveja, com um uísque, seja o que for, o seu filho olha para você e ele está tendo um referencial. Ele está aprendendo com você. Seu filho vê você assistindo um jogo de futebol e você chorando por causa do seu time, o seu filho olha para aquilo e fala assim, esse é um valor pelo qual eu devo morrer. Futebol. E quantas crianças vêm para a igreja e o ídolo deles é o Neymar, é o Messi, jovens que têm uma vida torta do ponto de vista étnico. Do ponto de vista ético, eles estão com vidas erradas. Nós precisamos homens referenciais. Isso serve para o pai, isso serve para o homem de modo geral, isso serve para os avós. Os avós, então, eu nem vou dizer quão referencial eles são, porque muitos filhos não veem nos pais, podem encontrar no avô um referencial.
Então a tarefa nunca cessa. Você morre e ainda vai deixar uma história a ser seguida. O homem, nem de ser um referencial humilde, de humildade, desprendido das coisas dessa vida e que pensa nas outras pessoas, o homem também é um homem de propósito. Como é um homem de propósito, nós já vimos lá, ele tem três características. Ele deixa o passado para trás, então ele não fica se vangloriando. Na minha época, bons tempos aquele. Hoje, essa juventude está perdida, porque quando eu era... E aí, esse tipo de coisa. Deixa o passado lá, passou. É o presente, você ajusta. Você conserta os rumos, aplica a sua vida de modo que as pessoas tenham em você alguém que sabe para onde está indo. E é interessante quando eu falo de... muitas pessoas não sabem para onde está indo. Se o filho se aproxima do pai e fala, pai, qual é o seu propósito de vida? O pai olha e fala, o quê? Pai, vamos sentar aqui, vamos ter uma conversa séria. Qual é o seu propósito na vida? Você vai assustar se o filho perguntar isso. Garanto para você. E ele vai ficar esperando. Pai, pelo que você vive? O que faz você levantar de manhã? O que faz seu coração pulsar? E você vai dizer, minha carreira. É o meu dinheiro. Vocês leram a pastoral de hoje? Não vai ler agora, mas depois, se você não leu, você lê com calma. O título chama Crueldade no Hospital. E o pastor Marcos conta a história de um rapaz, nesse tempo que ele foi internado, que é a história que ele soube. O rapaz entrou no quarto, o pai internado, e falou, pai, eu trouxe aqui para ficar na sua companhia alguém que você ama muito. Alguém pelo qual você praticamente gastou a sua vida. E ele puxou um extrato bancário e falou, olha, esse extrato bancário colocou na cadeira, ele vai fazer companhia para você, porque eu não vou. Já que você amou tanto o seu dinheiro, tantas suas coisas, quem sabe agora ele vai te acompanhar. O filho está errado, hein? Vai fazer isso não, está errado. Mas para você ver, o filho entendeu na vida do pai, o propósito da vida desse pai era ganhar dinheiro. E aí as consequências vêm também. Semana passada, ou retrasada, não lembro mais, já perdi a conta aqui, nós vimos que o homem tem que ser um discipulador. Para ser discipulador, ele tem que ser paciente, perseverante e perdoador. Senão você não discipula ninguém. Você precisa moldar pessoas à sua imagem, ou à imagem de Cristo, melhor aí. Mas desde que você siga Cristo, pode ser a sua imagem também. O homem tem que ser um disciplinador. Ele precisa corrigir erros. Ele viu erros à sua volta, ele corrige. Mas para corrigir, ele tem que ser justo, equilibrado e misericordioso. Então ele é alguém que vê o erro e corrige, mas à medida que ele corrige, ele também é alguém que tem equilíbrio. Então, homens, um dos pecados comuns nas vidas dos homens, assim, os homens parece que não brigam. Quem briga mais, de novo vou entrar na área aí, mas semana que vem eu continuo. O ministério mais problemático, normalmente nas igrejas, adivinha qual é? É o ministério feminino, chamado MCA em algumas igrejas, não é? Mulheres Cristãs em Ação. Devia mudar para MMA. Aí acho que talvez ia mostrar um pouco dos aspectos ali também. Mas dá briga. Mas o homem quando briga, ou o homem quando está nervoso, sabe qual é a tendência dele? Ele levanta a voz, ele se torna ignorante, ele se torna áspero. Pode ser com a esposa, pode ser com outro irmão, pode ser com filhos. Aí ele perdeu o quê? O equilíbrio. Isso é um pecado, um homem precisa ser alguém centrado. Essa semana eu assisti 2 vezes o filme Paixão de Cristo. Minhas filhas cismaram de assistir o filme, falei, vamos assistir. E é interessante quando Jesus é colocado diante do sinédrio, e quando as pessoas batem em Jesus, e alguém diz, você não responde nada, e quando ele responde para o sumo sacerdote dizendo, olha, tudo que eu falei em público, pode perguntar, pode entrevistar as pessoas, elas vão responder exatamente o que eu disse. E alguém vem e dá um murro no rosto de Jesus. Jesus vira para a pessoa tranquilamente, sem gritar, e fala assim, se eu falei mal, mostra-me no que eu falei mal. Mas se eu falei bem, por que você me bateu? O homem não tem resposta para isso. Isso é equilíbrio. Então, nós não podemos usar o temperamento, dormir mal para brigar. Briguentos precisam ser um pouco menos iracundos. Misericordioso também o homem tem que ser. Eu falei sobre relevar algumas coisas, e eu usei o texto lá que, se Jesus fosse corrigir Pedro toda vez que Pedro errasse, nós teríamos um outro evangelho, o 5º evangelho das correções de Pedro. De tanta bobagem que Pedro falou. E Jesus falava, olha, deixa. O pastor falava, eu fico imaginando Jesus olhando para Pedro, ele falava uma coisa, Jesus olhava e falava, paciência. Por quê? Porque ele era
equilibrado e misericordioso. Ele sabia, existem tolices que vão passar. Se você esperar um pouquinho, ela passa. Então, às vezes, você não precisa lidar. E o homem, por fim, a semana passada, terminamos vendo que o homem tem que ser alguém devotado a Deus. E interiormente, ele tem que ter uma prática de vida que mostre isso. Não pode ser só intelectual, só interior. Na prática tem que surgir a sua devoção e ela tem que ser pública, não pode ser escondido. Então, isso é o que nós vimos. Hoje, nós vamos ver que o homem precisa ser um líder. Abre em Êxodo 18. Êxodo capítulo 18. O líder é aquele que assume plenamente a responsabilidade de se colocar à frente. Nós estamos lendo Êxodo, logo nós vamos chegar nesse capítulo, então os irmãos já ficam com... Acharam aí Êxodo 18? Bem simples. O homem de Deus precisa ser um líder. Ele precisa, em alguma esfera, querendo ou não querendo, ele é líder. Não tem jeito. E isso é visto de maneira muito simples. Hoje, acho que pela manhã, acho que o Marcelo me falou. Quem falou do gato hoje de manhã? Quem estava falando de gato? Foi o Marcelo mesmo que falou. Então, o Marcelo me falou sobre gato. Acho que a Giovana também falou. Bom, enfim. Sabrina. Lembrei. A Sabrina. Estava buscando a informação. A Sabrina e o Marcelo. Agora chegou. Sabrina está com problema com gato. E o Marcelo tem um problema com gato. Ambos são gatos. Os que estão na casa deles são gatos. Tá bom? O Marcelo tem um problema e a Sabrina tem outro. E a Sabrina conversando, eu na mesa ali preparando, digitando as coisas, e eles conversando sobre o gato. Eu falei, tudo bem, vamos. Teologia do gato. E olha, é interessante a teologia do gato. Tem uma teologia do gato, não dá para contar agora, mas tem uma teologia. Do gato e do cachorro. O Marcelo disse que quando o gato chega perto dele, ele só olha para o gato já congela. Como é que chama o gato lá, Marcelo? Milka. E ele fala, Milka, o gato some. Ele chega perto, o gato já percebe. A Sabina chega perto, como é que chama o gato? Hã? Não tem ó o nome do gato? Catuxa, pronto, eu crio o nome lá. Ratuxa, não. Ratatuxa. A Sabina fala com o gato não obedece. Gato mal educado, ela fala, vai deitar, o gato senta. Corre, o gato pula. O gato não obedece. Não há o que ela faça, o gato não obedece. Ela estava perguntando para o Marcelo, Marcelo, o que você faz para o gato te obedecer? Mas sabe o que é interessante? Na hora meu cérebro fez conexões teológicas. Eu estava ouvindo. E eu comecei a pensar, sabe por que o gato obedece o Marcelo e não obedece a Sabrina? Vocês sabem por quê? Porque Deus chamou Adão e falou para Adão, traz os animais aqui, Adão. E trouxe cada animal sujeito até Adão. E falou, Adão, nomeie eles. Os animais sabem quem manda. O gato na sua casa sabe quem manda. Ele sabe. O cachorro sabe quem manda. Hã? Não é você, Sabrina. Não é. A criação foi feita de tal maneira que Deus falou assim para o homem, tenha domínio sobre ela. As criaturas sabem quem manda. Elas sabem. As criaturas olham e falam assim, ele é o líder. Ela não. Ele é o líder. Então, você já sabe quem tem que mandar o gato sair na sua casa, ou o cachorro, e assim por diante. Está lá, tá. Isso faz parte da criação. Isso é teologia, gente. É assim que Deus fez. É assim que os seus filhos olham. O pai fala uma coisa para o filho reage de uma maneira. A mãe fala para o filho, os filhos reagem de outra. E esse é o dilema. Minha esposa fala assim, por que vocês, quando seu pai está aqui, vocês não fazem desse jeito? Então a Samara levanta, quando levanta cedo, ou vai para a igreja, ela começa a murmurar, ou reclamar. E aí fica aquela luta, eu quero pôr essa roupa, eu quero arrumar o cabelo desse jeito, e aquela coisa de 3 mulheres, e ali aquele dilema. Mas eu entro no quarto, para a reclamação e para a briga.
E eu não entrei por causa disso, eu entrei por alguma outra razão, eu entrei no quarto. E a Isa olhou e falou assim, por que vocês pararam de reclamar? Sabe o que aconteceu? As minhas filhas, elas têm uma noção incutida nelas, interiormente. Deus colocou, o homem é o líder da casa. Somos nós que estamos deseducando as crianças. Então você, mulher, vou falar semana que vem, você que manda na sua casa, você está fazendo um desfavor para a sua família. É você quem dá a voz de comando lá, a última palavra é sua, o maridão tem que rastejar. Semana que vem, guarda aí, vamos ficar aqui no homem. O homem tem que ser um líder. Olha aqui como funciona um líder, como um líder age. Algumas atitudes do líder. Primeiro, um líder precisa ouvir. Não dá para ser líder se você não quiser ouvir. Êxodo 18. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, era sogro de Moisés, e ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés, a Israel e a todo o seu povo, como o Senhor trouxera Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou Zípora, mulher de Moisés, que este lhe enviara, com os seus 2 filhos dela, que chamavam Gerson, os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira, e o outro Eliezer, pois o meu Deus, o meu pai, foi a minha ajuda e me livrou da espada do faraó. Presta atenção no que está acontecendo. Moisés tira o povo do Egito e Moisés se encontra, vai lá no Monte Sinai e vai se encontrar com Jetro, o seu sogro. E quando ele chega lá no acampamento, trazendo 2 milhões de pessoas, Jetro está lá com a sua esposa e com seus filhos, cuidando ali, e o povo começa a chegar. E Jetro vai visitar Moisés, e Jetro fica impressionado. Moisés realmente deu certo. E Moisés conta, o Senhor fez isso, conta tudo o que Deus fez. E Jetro fica maravilhado com o que Deus fez através de Moisés. Jetro olha para Moisés e fala, Moisés, você verdadeiramente é um líder. Olha que multidão você está guiando. Olha o que Deus fez por meio da sua mão. Você é um líder, Moisés, maravilhoso. E aí Jetro fica ali um tempo junto com eles, observando o que vai acontecer. E olha o que acontece. Veio Jetro, sogro de Moisés, a terceira vez que menciona o sogro de Moisés, não é a sogra, hein? Isso é muito importante aqui. É o sogro que vai falar com ele. Se fosse a sogra, nós teríamos um problema doutrinário aqui, mas é outra história. Veio com os filhos e a mulher deste e Moisés no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés, eu, teu sogro Jetro, pela 4ª vez, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do seu sogro, inclinou-se e beijou, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Como é que você está? Eu estou bem. E eles entraram na tenda a conversar. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E disse, bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra ele. Então Jetro, sogro de Moisés pela 5ª vez, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus, e veio até Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte, então eles têm uma festa, há uma alegria, Jetro sacrifica, todo mundo está contente. Eles dormem, no dia seguinte Jetro acorda. E ele olha para Moisés, Moisés é um grande líder, homem extraordinário, olha quanta coisa Deus fez, o meu genro é uma pessoa maravilhosa. Olha o que acontece. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Entenderam o que aconteceu? Moisés se levantou, tem 2 milhões de judeus, e Moisés era a única pessoa que julgava. Ele colocou uma cadeira lá, o povo fazia uma fila, ficava em pé. Chegava a primeira pessoa e falou, olha Moisés, ele pegou uma galinha minha e começava a brigar. Moisés ouvia toda a história e dava o veredito, olha, devolve 2 galinhas, tal, e resolvia o problema lá. Aí chegava o outro, olha, eu estava lá na tenda, o filho dela estava jogando bola, derrubou minha tenda, e Moisés tem que ouvir. Por que esse líder é tão importante? O texto fala que o povo ficava em pé de manhã até o final da tarde, e Moisés tinha que ouvir
por um. Está querendo o cargo de Moisés? Gente do céu. O povo de Israel murmurava pouco nessa altura. Um por um, reclamando. E Moisés pacientemente ouvindo cada um e dando um veredito. Quem é que chega? O sogro de Moisés. Ele acorda e olha aquela fila enorme, INSS, sei lá, gigantesca. Moisés sentado, ele olha a fila, e Moisés ouvindo um por um e julgando. Olha o que Jetro faz. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que se fazia ali, disse: o que é isto que você faz a este povo? Por que te assenta só? E todo o povo estava em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo vem em mim, ou o povo vem a mim para consultar a Deus. E quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Moisés falou: olha, você quer que eu faça o quê, Jetro? Eu estou sentado aqui, o povo vem a mim para que eu consulte Deus. E em algumas questões eu tenho que julgar entre pequenas coisas. E era muita gente, Moisés não dava conta. O sogro de Moisés olhou para isso e falou: olha, um homem de Deus é um homem que escuta e um homem que decide. Veja que Moisés olhou e falou: eu tenho que julgar todas as causas. Na sua casa, homem, você tem que ser assim. Você vai precisar julgar entre coisas pequenas. Agora, existe um princípio aqui. Você não vai colocar sua cadeira na sala e julgar cada briga que tiver. Porque se eu fizer isso, eu vou ficar brigando, vou ficar com as minhas filhas fazendo tribunal sobre Barbie, Ken, e todas as coisas que ela tem lá. Ela fala: olha, ela pegou a bolsa, olha, não combina esse sapato. Eu vou ficar olhando, eu vou ficar maluco com isso. Então eu não estou falando que o homem tem que estar envolvido em tudo isso. Eu estou falando que existem coisas pequenas e grandes que um líder de Deus pode se envolver. Porque Moisés se envolvia em todas as atividades, em todo tipo de juízo. Ele ouvia atentamente, pacientemente, dia após dia, esse povo. E ele julgava, ele decidia. Então, não há motivo para você falar: não aguento mais minha casa, não aguento mais a minha família, eu não aguento mais a minha esposa. A minha esposa reclama muito. Você quer trocar com Moisés? Eu duvido que a sua esposa reclame mais do que aquele povo. O povo reclamava muito e Moisés ouvia, então você também pode ouvir. Mas é interessante que no final da vida de Moisés, se bem que ele já está no terço final da sua vida, quando ele está nesse ministério aqui, o texto fala que era Moisés, homem muito manso, como em toda a terra não existia. Não existia ninguém, a Bíblia fala, ninguém mais tranquilo do que Moisés, que saiu de assassino de egípcio para auditor do povo. Eu garanto para você que se você ficar ouvindo muita reclamação, você vai se tornando mais paciente. Quando a pessoa vem reclamar, você fala assim: já sei que vai, eu já sei. Os problemas tendem a ser repetitivos. Na sua casa também é assim, não são problemas novos. Eles tomam proporção diferente, mas são problemas que se repetem. É falta de educação, é insubmissão, é falta de mordomia. Quer ver como eu conheço sua casa? Seus filhos deixam a luz acesa? Não quando eles estão usando, eu sei, mas quando eles não estão, deixa lá, passa lá acesa. Eu falo: filha, por que você deixou a luz do quarto acesa? Ela falou: porque eu vou voltar. Eu falei: eu sei que você vai voltar, mas você já viu esse botão? Olha, eu vou te mostrar uma coisa maravilhosa, mágica. Tem esse botão na parede. Quando você voltar, você aperta ele acende. É assim. Eu vou tomar banho. Aí elas ligam a água e deixam a água. Eu falo: filha, você sabe que está em crise de água? Não? Não sabe. E aí vem as duas e fala: pai, eu posso tomar banho com a Stephanie? Eu já sei o que é tomar banho com a Stephanie. Sabe o que é? É brincar. E aí está lá, começa a brincar, daqui a pouco está brigando. E senta-se o tribunal na minha casa para julgar. Quem jogou sabão no olho do outro, quem se embaraçou o cabelo, não sei o quê, quem deu... É briga. E, gente, Deus, com isso, vai tornando os homens mais pacientes. E vou falar aqui, você gostando ou não gostando, o homem tende a ser mais paciente que a mulher. Muito mais paciente que a mulher. Muito, muito mais paciente que a mulher. A mulher tem uma tendência de explodir, de ser pavio mais curto. Eu sei que há exceções à regra, mas normalmente é assim. A mulher tem uma tendência
a ser mais rápido para inflamar. E graças a Deus que o homem não é assim, porque se o homem fosse explosivo, a Bíblia fala assim, afaste desse homem. É um homem que corre risco de morrer. Um homem agressivo e explosivo é terrível. Você já viu mulher quando explode em briga? Como é que é a briga de mulher? É você, né? Você. E fica verbal. O homem não, ele já vai para cima. Então, graças a Deus, ele é mais contido do que a mulher. Porque se ele perdesse a cabeça... Então, mulher, toma cuidado quando você instiga o seu marido. Não vai fazer nada. Olha lá o vizinho. Ah, não sei o quê. Cuidado. Cuidado que uma hora o seu marido explode, vai lá e aí a culpa você vai falar, é dele. Mas você colocou fogo ali. Muito bem. O servo de Deus, o homem deve ouvir, deve decidir, mas um homem precisa aprender a delegar. O verdadeiro líder delega. Olha o que acontece com Jetro. Verso 17, o sogro de Moisés disse, não é bom o que você faz. Tem coragem de falar isso para o líder supremo da nação de Israel? O sogro vem e fala assim, o que você está fazendo não é bom. Se você vai seguir ou não, minha orientação, não sei, mas vou dizer para você. O que você está fazendo não é correto, não é prudente. Jetro é um homem muito sábio. E olha o que ele diz, sem dúvida desfalecerás, assim tu como este povo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer isso. Ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Então, olha a humildade do sogro. Eu vou te dar um conselho, você decide, mas você vai desfalecer, você vai sofrer, e o povo também, se você não seguir essa orientação. O que você vai fazer? Verso 19, ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus e leva as causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Procura, porém, dentre o povo, homens capazes, tementes a Deus, olha aí, tementes a Deus. Homens do quê? O que significa homens de verdade? Olha o conselho dele. Está vendo esse povo aí? Tem homem que não é de verdade, não. Acha os que são de verdade, homens de fibra, de confiança, e coloca eles por capitães de 1000, de 100 e de 10. Ele está instituindo aqui uma hierarquia militar. Você vai colocar um comandante que responde por 1000 homens. Você vai colocar um capitão que responde por 100. E você vai colocar um cabo, um sargento que responde por 10. E quando surgir um problema, o problema surgir aqui, eles vão levar para o cara de 10. Se a pessoa que resolve o problema dos 10 não consegue, leva para o de 100. Se o de 100 não resolve, leva para o de 1000. Se ninguém consegue resolver, aí traz para Moisés resolver. Então o líder, olha o que ele faz, ele delega. Na sua casa você não pode resolver todos os problemas que acontecem, não tem como. Eu estou falando que o homem tem que ser líder, mas na sua casa ele delega funções, ele senta com a esposa e fala, querida, olha, você é melhor em administração. Será que você podia cuidar das finanças da casa? Você vai prestar contas a mim. Vamos conversar sobre as finanças. Mas é você. Eu não vou me preocupar aqui se a escola está paga, se o boleto está pago, se isso está... Você pode cuidar disso? Ela fala, não, assume você. Quem sabe, por que você não pode envolver seus filhos? Os seus filhos adolescentes, você quer ver as coisas melhorarem em casa? Coloca para o filho, cada filho uma conta. Olha aí que sugestão boa. Filho, você vai pagar a conta de luz. Você vai pagar a conta de água. Como, pai? Eu vou dar uma mesada para você. Então, se a conta diminuir, sobra mais para você. Se a conta aumentar, sobra menos para você. E vai gerando crédito. Sabe o que vai acontecer na sua casa? Vai delegar, os filhos vão começar a perceber. Mudança. E olha, se o filho trabalha, aí, meu Deus, aí tem que envolver o filho nas finanças. Me lembro do meu primeiro salário, eu tinha 14 anos. Ganhei o meu primeiro salário e minha mãe falou, parabéns. Que conta você vai assumir? Eu falei, o quê? Qual conta você vai participar nessa casa? É assim que funciona. E cada filho assume a sua... e com isso você educa. Pai, você está formando neles um caráter sábio nas coisas. O homem de Deus ouve, ele decide, ele delega e, por fim, o homem de Deus sabe assumir culpa. Eu não vou conseguir abordar tudo o que eu quero, porque só o texto de Êxodo 18 tomaria o culto dessa noite. Moisés, ele olha para essa situação e fala assim, olha, eu estou errado, Jetro. Eu vou atender o seu conselho, muito obrigado.
Então, é um homem de Deus, ele é capaz de ouvir problemas, ele é capaz de tomar decisões, ele é capaz de delegar tarefas, funções, e ele é capaz de assumir culpa quando ele erra. Se você não sabe pedir perdão, se você não sabe se desculpar, se você não sabe reconhecer que a sua decisão não foi a melhor, às vezes você decide coisas em casa e é preciso voltar para sua esposa, e para os seus filhos, e para as pessoas que estão na sua casa e falar, a minha decisão não foi a melhor. Vamos repensar o problema, deve ter uma outra saída, uma outra alternativa. Não seja o inerrante na sua casa, você vai se tornar alguém insuportável. Isso é um pecado mais peculiarmente propenso às pessoas, quanto mais idade elas têm, mais a tendência ela tem de que elas não erram. E está errado. Porque você erra em qualquer idade, não é só o jovem que erra, o idoso erra, o homem de toda a idade ele está errando. Ele precisa considerar isso e mudar. Quer ser um homem de Deus, seja um líder. Guie a sua família, ouvindo, decidindo, delegando e assumindo a culpa quando der errado. É assim que você é um homem de Deus. Outro princípio, um homem de Deus, ele não é só um líder, mas um homem de Deus também é liderado. Eu vou citar os textos ali, se você quiser abrir e acompanhar, fique à vontade por causa do nosso horário. Gênesis 12, ele vai citar do chamado de Abraão. Então Deus vira para Abraão e fala assim para Abraão, um homem que é liderado, como ele é? Ele considera atentamente as orientações que recebe e age. Ele escuta e age. Nós poderíamos aplicar isso aqui à vida de Jetro, ali daria certo também. Mas estou mostrando um outro exemplo de um outro homem. Abraão está na sua terra, na terra de Uz, na terra de Ur, dos caldeus, e Uz é Jó. Ur dos caldeus, e o que acontece? Deus vai lá e chama Abraão e fala assim, Abraão, sai da tua parentela, sai do meio da tua família e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou tomar você um líder, mas antes de você ser um líder, você precisa ser alguém liderado. Você precisa ser obediente, você tem que saber ouvir as minhas orientações. E é assim que é o homem de Deus. Ele é alguém que escuta Deus sem questionar. O verdadeiro homem liderado, ele é capaz de ouvir as orientações de Deus e falar, eu vou mudar. Ou pelo menos eu vou me esforçar para mudar nessa área. Deus está certo, eu estou errado. As minhas decisões têm que se amoldar ao padrão de Deus. A palavra de Deus deve ser obedecida sem questionamentos. Pare de ficar inventando desculpas para escapar dos critérios da palavra de Deus. Eu escuto muitas pessoas falar, não, isso é para aquela época, isso é para aquele povo, isso, é para aquilo. Para fugir de uma responsabilidade, Deus falou, está ali, está escrito. Não vai mudar. A sua opinião sobre o texto bíblico não altera o texto bíblico. A verdade está estabelecida. O homem liderado obedece. Quando você vai para Gênesis 22, você vê também, Deus vai falar para Abraão, vai dizer para Abraão, toma o seu filho, o teu único filho, e sacrifica ele a mim. E aí nós temos um impasse, porque Abraão escuta essa mensagem, Abraão ama o seu filho de todo o seu coração, Abraão vai com 100 anos de idade, ele vai ter o seu filho. E, gente, ele amava demais essa criança. Você sabe o que significa Isaac? Qual o significado do nome Isaac? Riso ou sorriso. As duas versões, as duas traduções são possíveis. Esse menino era motivo, recebeu esse nome e simbolizava toda a alegria que eles tinham. E talvez também porque tanto Abraão quanto Sara riram. Abraão riu de maneira honrosa, enquanto Sara de maneira indigna. Abraão riu porque falou assim, será, Deus, que eu confio em ti, mas eu com 100 anos vou ter filho? Sara riu, olhando e falou, que bobagem está falando. Imagina que eu vou ter um filho com essa idade, 99 anos. Imagina que, 90 anos, né? 90, né? 90 anos eu vou ter filho. Como é que pode uma mulher de 90 anos ter a gestação de uma criança? Você pode imaginar quando nasceu o menino, Sara com 90 anos correndo atrás de Isaac. Já tinha Ismael, mas estava correndo atrás de Isaac. Deve ter sido, Deus realmente revigorou a vida desses dois personagens, dando vida. E o texto, se você ler Coríntios, depois vai falar assim, estando Abraão e Sara mortificados no seu corpo. E mortificados no corpo é que eles não podiam mais sequer ter relação sexual. E o texto fala que Deus os visita, atua na fisiologia desses dois, e eles vão ter um filho.
Se bem que quando você lê o texto bíblico, você já fica impressionado. Sara, com 75 anos de idade, os homens estão dispostos a matar Abraão para ficar com ela. Então você pode ter uma ideia do que era a beleza dela, com 75 anos de idade. Numa época que não tinha Avon, Chapinha, nada desses negócios modernos. Era só creme beduíno e sei lá o que tinha lá na época, lá, leite de cabra. E onde ela chegava, os homens queriam matar, porque ela falou assim, ela era extremamente bonita. O texto bíblico fala assim, era muito formosa. E para o autor bíblico escrever isso, era muito formosa, é porque ela era muito bonita. Não precisa ter inveja. Eu quero ter 75 anos, ser assim e tal. Não se preocupa, ela tinha um propósito, ela vivia mais, né? Então, 75 anos, sei lá que aparência ia ter aí na maneira de ver. Mas isso é pouco importante. Entrega o seu único filho a mim. Abraão pega, levanta pela manhã, Gênesis 22, ele toma o seu filho, pega 2 escravos, e olha o versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão, Gênesis 22, 3. Levantou-se Abraão de madrugada, e tendo-se preparado o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus havia indicado. Esse homem é um liderado a ponto de olhar para o seu filho pequeno, um adolescente praticamente, e Deus fala, toma o seu filho e mata. E eu ouso dizer, se Deus aparecesse para você numa visão nessa noite e falasse para você, levanta e mata o seu filho, o que você diria para Deus? Claro, Senhor, logo cedo vou providenciar isso. Alguns pais falam, graças a Deus, né? Mas não, a maioria dos pais iam discutir. E uma vez eu vi um homem dizendo que Abraão foi um banana, porque Abraão decidiu obedecer a Deus sem questioná-lo. O que a Bíblia enaltece esse pastor de São Paulo, pastor Batista em São Paulo, disse que Abraão foi um banana, porque Abraão devia ter discutido com Deus. E o pastor disse assim, eu jamais entregaria um filho meu sem lutar por ele. Que bonito, né? Que coisa horrível. Agora eu tenho uma pergunta para vocês, por que Abraão não fala para Sara? Chama, levanta, toma um café da manhã cedo e fala, Sara, senta aqui. Estava orando ontem à noite. O Senhor que nos tirou da terra lá do Iraque e nos trouxe para cá. Essa noite fez um pedido. Pode falar. Ele pediu para que eu matasse Isaac. O que você acha que Sara faria? Matava Abraão? Não. Não chegaria a esse extremo, mas ia ter um dilema ali. Eu não consigo imaginar, e Abraão sabia muito bem disso, que ele ia pegar pela manhã, sair e falar, olha, abraça ele pela última vez porque eu vou matá-lo. Ia ser um escândalo. Eu acho que Sara, sim, ia lutar com Deus. Não, esse Deus não pode nos amar se ele está pedindo isso, não pode. Abraão toma uma decisão, presta atenção agora, algumas pessoas não vão gostar, mas presta atenção. Abraão toma uma decisão, sabendo que a sua esposa era contrária, sabendo que a sua esposa não aceitaria a colocação dele, mas ele toma uma decisão porque ele é o líder e sabe o que é certo. Então, liderança na sua casa implica em algumas vezes você tomar decisões que a sua esposa não concorda. Vou repetir. A sua liderança na sua casa pode significar, em algumas situações, você tomar decisões as quais a sua esposa não vai concordar com você. Não vai distorcer o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo aqui é uma coisa clara, que ele sabia que Deus queria que ele tomasse uma decisão. Você deve conversar com a sua esposa. Mas se chegar num impasse entre a sua decisão e a dela, sabe qual é a decisão que prevalece? Mulheres, você sabe qual é a decisão que prevalece? É a do homem. Mas é injusto. Aí você pode discutir com Deus quando chegar lá, mas é assim que a Bíblia coloca. Vocês dialogam, conversam a respeito de uma situação, mas chegou num impasse. Chegou num ponto que não dá mais para avançar. Tem que ir na direção A ou B. Vai na direção que o seu marido disser. Você vai estar segura. É assim que Deus espera que você haja. Marido, é assim que Deus espera que você decida. Quando Abraão, em vez de fazer isso, dá ouvidos a Sara, a mesma Sara,
diz para ele assim: toma a minha serva Agar e se deita com ela. Abraão fala: você tem certeza? Tenho certeza, é isso que eu quero. Então Abraão vai ter uma relação marital com Agar, e Agar vai engravidar. E Agar, quando se torna grávida, começa a desprezar Sara. Sabe o que Sara faz? Ela chama Abraão e fala: que é isso que você fez comigo? Eu leio o texto, eu fico inconformado. Eu falo: como assim? Ela fala: o que é isso? A minha afronta que Deus julgue entre mim e ti. Eu falei: o quê? Ela inverteu totalmente o que aconteceu. Ela culpou Abraão. E sabe de uma coisa? Ela estava certa. Ela estava certa, porque quem tinha que decidir quem era? Abraão. O líder tinha que decidir. Ele fala: não, Deus disse que nós vamos ter um filho, e eu vou esperar esse Deus. Não, mas Deus está demorando demais, não sei o quê. E ficou falando na cabeça de Abraão, falando na cabeça de Abraão. Abraão falou: tá bom, agora a culpa é sua. E Sara estava certa, a culpa é de Abraão. Nada contra o senhor, Abraão. Abraão está rindo ali. Né? A culpa é de Abraão, né? Estou enfatizando aqui que o Abraão está rindo. A culpa é sempre do seu Abraão, né, dona Rosa? Queridos, escute Deus. Um homem liderado, ele escuta a Deus sem questionar. Mas ele escuta a família questionando. Então é aí onde eu falei sobre Sara. Ele escuta Deus sem questionamento. Mas ele escuta a sua família e questiona. Devo ou não devo? Faço ou não faço? Posso ouvir minha esposa tomar decisão? E se você tomar a decisão que a sua esposa quer e der errado? Você pode chamar a sua esposa e falar: a culpa é sua, mulher. Você que falou, você que falou. Pode não. Está tudo errado. Ela tem que assumir a culpa e falar assim: eu dei ouvidos a você. Olha só. Vocês lembram que Deus falou para Abraão? Para Adão? Adão, eu chamei você, onde você estava? Ah, Senhor, estava sem roupa. Estava com vergonha e me escondi. É? Quem te disse que você estava sem roupa? Acaso você comeu da árvore que eu disse para não comer? E aí ele fala assim: Senhor, a culpa não é minha. Vou abrir meu coração. Aqui, a culpa não é minha. A culpa é dela. Ele aponta, põe o dedo no nariz de Eva. Sua. Pode falar. Confessa agora. E sabe quando Deus vai punir Adão, vai dar o castigo sobre Adão? O que ele acrescenta na frase? Abre em Gênesis 1. Não quero causar briga em casa, tá bom? Não distorça esse versículo aqui. É simples. Olha o que ele vai falar. Verso 17. 3,17. Vou ler devagar. Vai digerindo calmamente, olha lá. Então, e a Adão Deus disse, preste atenção que Deus disse para Adão: visto que destes ouvido à tua mulher, vou repetir, já que você deu ouvido à tua mulher, uma vez que você escutou ela, sabe o que ele está falando? O que ele está dizendo para Adão? Qual foi o problema de Adão aqui? Escutou a mulher. Calma lá, vamos devagar aqui. O texto está falando assim: Adão, você foi um cabeçudo, porque você deu ouvido ao que ela falou. Eu vou punir você, a culpa é sua. Eu vou responsabilizar você, porque você deu ouvidos para ela. Você não deveria dar ouvidos à sua esposa. Agora, cuidado aí para o que eu falei do desdobramento. O homem, ele pode pegar esse versículo e falar assim: agora eu não vou escutar mais minha esposa, no que ela falar? É assim? Não. Ele não devia dar ouvido no quê? Porque ele sabia o que era certo, ele devia questionar. O texto fala que ele não foi enganado. Ó, Adão, esse daqui é o fruto daquela árvore que Deus não deixou. Eu comi, é gostoso, não aconteceu nada. Come. Adão pegou, comeu. E Deus fala: você deu ouvido a ela, não devia ter dado ouvido a ela, você deveria ter repreendido Eva. Eu não sei o que aconteceria, há muito debate sobre isso. O que teria acontecido se Adão falasse: não vou comer Eva, está errado? O que teria acontecido com a humanidade? Já vi gente dizendo que Deus mataria a Eva, tinha um monte de costela, fazia outra,
E dava sequência. Enfim, não vamos entrar na especulação do texto. Mas o fato é que Deus fala assim, agora, hoje você está sentado aqui, tem briga na sua família, tem problema na sua família? A culpa não é de Eva, é de Adão que deu ouvido à mulher. Todos os problemas que nós enfrentamos é porque o homem deu ouvido à mulher. As lutas, os dilemas dessa vida, todos estão nessa frase, visto que destes ouvido à tua mulher. Então o homem precisa ouvir a esposa, ouvir as pessoas à sua volta e questionar. E falar, devo fazer ou não devo fazer? Isso é um líder. Ele é liderado, ele lidera e ele é liderado por Deus. E assim ele cresce, e assim a igreja se fortalece, e assim a sua família sofre benefícios. Não está no texto de Gênesis, mas eu fiz um desdobramento ali. O homem de Deus é liderado por Deus, sem questionamento. Ele é liderado pela família, escuta a família questionando, e escuta a igreja também, a liderança da igreja, os líderes da igreja. Um liderado escuta, mas também questionando. Se o pastor der alguma orientação que foge à Escritura, não obedeça. Se um irmão te orientar fora do princípio bíblico, não obedeça. Descarte o que ele está falando. Não tem problema nenhum. Deus vai entender perfeitamente você. E, aliás, explique para a pessoa que você não vai fazer, mostre para a pessoa a razão pela qual você não está fazendo. Por fim, eu queria gastar bastante tempo nisso, mas não vai dar tempo, infelizmente, queridos. O homem de Deus, ele é líder, ele é liderado e ele é um homem delegado. Não é delegado junto, hein? Tá? Então, ele é um homem delegado. O que é um homem delegado? Tem muito homem delegado em casa. Ele é o xerife da casa. Ele manda, ele esbraveja, ele mostra lá que ele é o maioral. Enfim, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de alguém que transmite valores que são eternos para as gerações seguintes. Dizem, os sociólogos dizem isso, não é um princípio bíblico, que você consegue transmitir os seus valores, se você trabalhar bem, você vai atingir pelo menos 5 gerações. Então, um legado de alguém é aquilo que perdura além do seu tempo. A Bíblia mostra que os homens estão preparando os seus filhos, os seus discípulos, para viverem num mundo em que eles não estarão mais. Isso é o legado de alguém. É você incutir valor numa pessoa, de modo que ela vai viver numa era em que você não estará mais presente. E o seu valor vai continuar. Jeremias capítulo 35, você vai ler na sua casa depois com calma, eu só vou citar a história para você entender. Ele conta a história dos recabitas. Vale muito, muito legal, todo pai precisa ler em casa. Veio a palavra do Senhor a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Joás. Deus chama o profeta Jeremias e fala assim para Jeremias. Versículo 2. Jeremias, vá até a casa dos recabitas e fala com eles. Leva esses homens à casa do Senhor, a uma das câmaras do templo, e dá-lhes de beber vinho. Entendeu? A ordem de Jeremias era muito simples. Jeremias vá na casa dos recabitas, que era um povo, um clã ali dentro de Israel, pega esses homens, leva no meu templo e quando chegar lá dá para eles bebida. Coloca vinho para eles beberem. Jeremias ficou olhando e falou, estou entendendo? Deus falou, faça isso. E Jeremias vai, ele é um profeta, ele fala para todos os homens, com ênfase aí, leva eles lá e mostra o que eles fazem. Então tomei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e os irmãos, e todos os filhos dele, e todos da casa dos recabitas. Então ele levou todos os homens para lá. Verso 4. Levei-os à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, e aí fala assim, o homem de Deus que estava junto à câmara dos príncipes, e sobre a Maaceias, filho de Salaum, guarda do vestíbulo. Pus diante dos filhos dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes, o profeta Jeremias, bebam esse vinho. Mas eles disseram, preste atenção na resposta desses homens, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, o nosso pai, nos ordenou, nunca jamais beberei vinhos, nem vós, nem os vossos filhos, não edificareis casas, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas,
todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que vives peregrinando. E obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo o que nos ordenou, de maneira que não bebemos vinhos em todos os dias da nossa vida, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nós não edificamos casas, nós não plantamos vinha, não temos campo nem semente, habitamos em tenda, obedecemos tudo e fazemos tudo segundo ordenou Jonadab. Então, se você quiser ler depois, está em 2 Crônicas, capítulo 10, 2 Reis, capítulo 10. Você vai conhecer a história desse homem. 250 anos depois, a família dele ainda vive nos valores que ele ensinou. Um dia, nós não sabemos qual é a razão exata de todas as ordens, ele chama o seu clã e fala o seguinte: a partir de hoje, nenhum de nós vai beber vinho, nenhum de nós vai plantar vinha, nenhum de nós vai possuir campo, nós não vamos acumular bens, pelo contrário, nós vamos ser peregrinos, nós vamos viver em tendas. E ele incute esse valor na sua família de tal maneira que ele morre. E 250 anos depois, Deus chama Jeremias e fala assim: pega esses homens, leva no templo e ofereça para eles vinho. E Jeremias faz isso e eles falam: não, nós não vamos beber. Jeremias fala: por quê? Não vamos beber porque o nosso pai, Jonadab, filho de Recabe, há 250 anos atrás, nos transmitiu um legado de valor. Um legado que nós, durante 250 anos, observamos. E no final da história, Deus está fazendo isso para mostrar para Jeremias: olha como esse povo, olha como os recabitas têm valores. Mesmo você sendo um profeta falando para eles beber vinho, eles não quebram o pacto que eles firmaram com o seu pai, com seu antecessor. Não quebraram isso. Isso é o legado de uma pessoa, é o valor que você incute numa geração. Será que o que você está plantando hoje vai durar 250 anos? Alguém vai chegar e falar assim: nós não fazemos isso porque o meu pai fazia. O meu pai disse que eu não devo fazer tal coisa. O meu pai me ensinou que eu não devo beber. Então, 250 anos, todas as gerações da sua família falam: nós não bebemos por quê? Não é porque eu não gosto. Não bebemos porque o nosso tataravô nos disse isso. Já pensou alguém falar assim: não fazemos isso porque a matriarca da família, a nossa avó ensinou tal coisa? Isso é valor, isso é legado, é transmitido. Não morre com você, os seus valores são colocados sobre os seus filhos e isso é levado adiante. Eu não tenho tempo de explorar mais isso daqui, mas eu gostaria que você lesse na sua casa, para você ver como Deus fala: eu vou abençoar os recabitas, nunca faltará um homem deles na minha presença. Porque eles são pessoas de grande valor, de uma percepção familiar inquebrável. Ninguém consegue quebrar isso. O legado de um homem que tem legado, ele inspira pessoas. Jonadab foi isso, ele inspirou uma geração e uma geração foi até a outra e não passou mais. Ele não só inspira, mas ele incute valores. Ele tem o que colocar. Ele falou assim: olha qual o valor deles. Não se tornem bebedores. Nós não sabemos a razão do que estava acontecendo exatamente, mas ele diz para as famílias assim: vocês nunca vão possuir campo, vão viver em tendas. Esses homens eram homens simples, eles não eram apegados. Enquanto as pessoas tinham edificações e casas, esses homens moravam em tenda. E ainda morando em tendas, eles observavam os valores do seu avô. Gente, isso é demais. Talvez os seus filhos estão olhando para você e o apego que eles vão ter nessa vida é dinheiro. Talvez o que você vai deixar para ele não é um legado de vida, é só um patrimônio, é uma coisa para muitas vezes alguns filhos até brigarem na justiça. Você precisa inspirar valores, você precisa incutir princípios. E por fim, você tem que se tornar alguém inesquecível. As pessoas têm que lembrar de você. Por que vocês não bebem? Porque o nosso avô, Jonadab, fez isso. Para terminar, eu quero mostrar para vocês a respeito... eu sei que tem algumas pessoas copiando, depois podem pegar o PowerPoint comigo, eu forneço. Que legado você deixará? Só para nós terminarmos aqui, eu quero mostrar para vocês como isso funciona na prática. Esse homem se chama Max Jukes. Ele viveu por volta do século XVIII, 1700 e alguma coisa. Esse homem era um ateu. Esse homem, ele foi um ferrenho perseguidor de um homem chamado Jonathan Edwards. Então, Jonathan Edwards, pastor. Dizem que foi a mente mais privilegiada que os Estados Unidos já produziu. Um homem extraordinário. Se você ler a história dele, 13 anos ele está na universidade. Com 13 anos de idade. Ele estudava a Bíblia 14 horas por dia.
um homem extraordinário, uma devoção gigante, mas um intelecto. O pai dele ensinou com 6 anos de idade, ele conjugava naturalmente todos os verbos em latim. O pai dele ensinou, o avô dele era um puritano na essência da palavra, um homem extraordinário. O avô incutiu nele amor pela palavra, e esse jovem aprendeu cedo na vida grego, hebraico, latim, ele dominava, Deus abençoou, ele tinha uma mente extraordinária. Mas não quero enaltecer a mente dele, que já era privilegiada. Ele era um homem com um coração, uma devoção extraordinária. E nos dias em que ele pregava, nos dias que ele enunciava o evangelho à sua geração, ele estava preocupado porque ele era a 3ª geração. O seu avô, um puritano, colocou fogo no coração daquela nação. O seu pai fez isso, e na geração de Jonathan Edwards as pessoas estavam perdendo o zelo por Deus. E ele orava muito a Deus, ele clamava a Deus, porque ele queria que a sua geração fosse tocada por Deus de maneira especial. E esse homem fez feitos extraordinários. Eu não sei se os adolescentes, se alguém pegou pegou? Quem é que vai falar sobre ele? Sabe quem é? Não sei se está aqui. Bom, os adolescentes, cada um deles está falando de um personagem da história da igreja. Alguém pegou Jonathan Edwards, mas extraordinário o que ele fez. Um dos sermões mais conhecidos dele é um sermão chamado Pecadores na Mão de um Deus Irado. Durante 3 dias, ele não come, não bebe, ele faz o sermão e ele só fica orando. Ele pede a Deus para que a audiência entenda o que ele vai falar. E no dia determinado ele vai para o culto, não tinha luz elétrica, ele pegou um papel na sua mão, sem didática alguma, se é que podemos dizer assim. Na outra mão ele segurou um castiçal com uma vela e ele começou a ler o sermão dele. E a mensagem do sermão dele tem na internet, você pode achar facilmente, virou até um livreto. Ele diz assim que o que separa as pessoas do inferno é um fio de cabelo pelo qual Deus está segurando a vida delas. Se esse fio se romper, a pessoa entra para uma eternidade para agonizar, se revolver em chamas. E ele ia lendo o sermão dele, devagarzinho, escuro, ele punha aqui, ia lendo, nem olhar para as pessoas. E diz a história, aí nós temos que dizer que a história não é bíblico, mas a história conta que as pessoas que estavam naquele salão, elas percebiam tanto a realidade do inferno. Quando ele começou a falar, ele pintou tão colorido o inferno, que as pessoas começaram a sentir que o chão esquentava. As pessoas começaram a olhar para o chão, e elas percebiam que o chão da igreja começou a ficar quente. Algumas pessoas, de tanto medo do que ele estava falando, subiam, haviam pilastras na igreja que ele estava pregando, elas subiam nas pilastras e abraçavam as pilastras para sair do chão, porque dizem que o chão da igreja começou a esquentar, como se fosse abrir. Já pensou alguém pregar assim? Está pregando, fala, o inferno é quente, o negócio vai ficar quente, fala, olha, é terrível, você está por um fio, Deus está segurando você, se esse fio se romper, você cai. E eventualmente Deus faz milagres assim. Quem pregou esse tempo atrás pregou sobre George Whitefield, que pregava ao ar livre, e ele falou o seguinte: Deus, você nunca sabe quando você vai morrer. A brevidade da vida, você precisa se apegar com Deus. E alguém gritou na multidão: para o culto. Uma pessoa faleceu, infartou na hora que ele estava pregando. Ele desceu lá, viu que a pessoa morreu, pediu para tirarem a pessoa, voltou para o púlpito e usou aquilo como ilustração. Falou: viu o que eu falei? Você nunca sabe a hora que Deus vai chamar você. Deus pode chamar você a qualquer momento. Esteja atento. Alguém grita, morre um adolescente. No mesmo sermão, ele pregando. Você sabe o que é isso? Alguém está pregando no culto, morre um aqui, morre um ali. Você está no culto, você começa a falar: Senhor, eu aceito. É hoje, não. É isso que esse homem, Jonathan Edwards, fez. Na mesma época que ele incendiou, esse homem, Mark Jukes, um ateu convicto, perseguia Jonathan Edwards. E um homem, no ano de 1900, numa universidade, foi fazer um trabalho e decidiu fazer sobre o legado, como as gerações de um homem ateu. O que aconteceu? O que um ateu convicto produziu ao longo da história? E depois se escolheu pegar Jonathan Edwards e ver o que um pregador, o que um homem devoto a Deus produziu. Então, para vocês entenderem, Mark Jukes ali, ele está fichado, ali tem o número dele de prisioneiro 208. Ele produziu na sua família 310 delinquentes. Delinquentes são pessoas 310 homens que não terminaram o seu curso. Entraram na escola, abandonaram a escola e morreram como indigentes.
310 descendentes deles foram delinquentes de pequenos delitos e não terminando escola e morreram sem deixar nada, assim, sabe, indigentes totalmente, não tinham mais nada na vida. Ele produziu também 150 criminosos na sua geração, nos anos, no grupo de descendentes dele. Dentre os 150 criminosos, 78 deles eram homicidas. Ele produziu 78 assassinos na família. Por quê? Porque é um legado de alguém que foi transmitido às gerações futuras. Ele produziu também 100 alcoólatras, 190 prostitutas na sua família, que custaram ao Estado, o Estado americano, $1.250.000. Entre saúde, entre presídio. Esse foi o custo desse homem. Havia outros personagens ali, mas só para encurtar para você. Olha que a geração de um homem que não temia a Deus, os feitos dessa geração, o legado que foi transmitido para o futuro. Deus não existe, Deus não é nada, e os assassinos vieram, as prostitutas vieram. Eu não estou dizendo só que os filhos são consequência, mas estou falando que existe uma influência que é levada adiante. Agora vamos olhar para Jonathan Edwards, um pastor contemporâneo dele, a quem ele perseguia. Na geração dele, Jonathan Edwards, existiram 16 professores de universidade americana, 3 senadores, esse homem produziu, 30 juízes, 100 advogados, não está na lista ali, mas tem mais 60 médicos, 60 autores de renome, 75 militares, 100 missionários, um vice-presidente da República e vários governadores americanos. Você sabe o que é isso? Isso chama-se legado. Esse homem viveu uma vida em que seus filhos e netos foram retransmitindo a mensagem e eles se tornaram homens que custaram 0 para o Estado. Não deram $1 de gasto para o governo americano. Que legado você está deixando para a sua família? Espero que Deus te ajude a refletir. Nós vimos muitas coisas sobre homens. A tarefa não é baixa, é alta. Baixe sua cabeça um instante. Daqui a 250 anos, alguém vai se lembrar do teu nome? Daqui a 250 anos, ou se você preferir, daqui a 25 anos. Bem pertinho. Vão lembrar o que você fez? Você está deixando algo para alguém? Você está transmitindo alguma coisa para a geração futura? Seus filhos vão crescer para ser delinquentes? Suas filhas vão crescer para se tornar prostitutas? Assassinos, bandidos? Ou você está trazendo a esse mundo uma geração de homens e mulheres que vão transformar a história desse mundo? Ó Deus de toda a graça, ao terminarmos essa série sobre os homens, é inevitável nós percebermos a nossa insignificância, o quão longe nós estamos do ideal da Tua Palavra, o quão distante, Senhor, nós estamos do modelo que o Senhor imprimiu a ser seguido. E o meu coração se desespera, porque eu quero ser isso. E eu sei que os meus irmãos também querem. Mas, Senhor, nós não conseguimos. Os nossos filhos veem o nosso fracasso, a nossa esposa, a nossa família, as pessoas à nossa volta percebem os nossos deslizes de caráter, de conduta. Mas, Senhor, se Tu nos ajudares, se o Teu Filho que habita em nós purificar o nosso coração, nos tomar, incendiando o nosso coração por um amor inexplicável por quem Tu és, um desapego, Senhor, ao dinheiro, às coisas dessa vida, que são passageiras. Nos ajuda a ter olhos que olhem e enxerguem valores espirituais. Nos ajuda a perceber o que é que nós estamos deixando na história. Senhor, por favor, tem misericórdia. Levanta os homens dessa igreja, levanta cada pessoa, cada homem que entrou nesse salão nessa noite. Chacoalha essas vidas. Há muito por fazer, a tarefa é grande, Senhor, nós somos acomodados, nos desperta.
Que os nossos filhos, que as crianças à nossa volta sejam beneficiados com valores que inspiram caráter. Nos dá tranquilidade, nos dá equilíbrio, nos dá justiça, nos dá, Senhor, coragem. Mas, acima de tudo, molda o nosso caráter, que Cristo seja visto um pouco mais em nós a cada dia. Eu suplico que cada irmã, Senhor, cada mulher dessa igreja interceda pelos seus maridos. Nós precisamos de um avivamento real. Não um avivamento fruto de emocionalismo, de gritaria, mas um avivamento que aconteça nas famílias, onde haverá pureza no linguajar, nos olhos, aonde, Senhor, a Tua palavra vai ser resgatada. Nos desperta para o que somos e para o que precisamos ser. Nos ajuda, Senhor, a seguir o Senhor. Nós precisamos muito seguir a cada dia os Teus passos, os Teus mandamentos. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa vida. Eu creio em Ti e sei que os meus irmãos também creem. Nos ajuda a tomar a cruz e seguir. É isso que nós queremos. Faz o nosso coração vibrar mais por Ti. Mais longe do mundo, mais perto de Ti. Essa é a nossa oração, Deus. Em nome de Jesus. Amém.